O cristão está celebrando o seu aniversário, que é o aniversário da Igreja de Jesus, nasceu num domingo de Pentecostes. E nós vamos falar hoje sobre o capítulo 2 de Atos, que é essa história do Pentecostes. Capítulo 2 de Atos, nós vamos projetar os textos aí, eu vou expor esse capítulo hoje, explicando qual a relevância, a pertinência do Pentecostes para a nossa vida. No Antigo Testamento, o Êxodo, quando Deus libertou o povo do Egito e instituiu a Páscoa, depois de 7 semanas, ele celebraria o Pentecostes. Então, depois de 7 semanas, 49 dias, veria o dia 50. Pentecostes quer dizer 50, 50º. Depois de 49 dias que o povo saiu do Egito, no Monte Sinai, Deus deu a lei para Moisés, a tábua da lei, Deus deu lá, o monte pegando fogo, vento, muito forte, fumegando, Deus deu a lei, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, que é o novo êxodo, que é a libertação, depois que ele ressuscitou, ele, depois de 49 dias, no 50º dia, no dia 50, ele enviou o Espírito Santo, cumprindo a profecia que Deus não mais colocaria a lei em tábuas de pedra, mas a lei seria escrita dentro do nosso coração, seria o Espírito Santo. Outro simbolismo da festa do Pentecostes era que depois dos 50 dias, dos 49 dias da Páscoa, o povo celebrava os primeiros frutos da colheita. Então o pessoal que plantava lá pegava o trigo, a cevada e trazia para o templo para agradecer a Deus pelos primeiros frutos. Então a festa do Pentecostes também no Antigo Testamento é conhecida como festa das colheitas. Então quando o povo ia agradecer a Deus pelos primeiros frutos da terra. No Pentecostes do Novo Testamento, quando a igreja nasce, é quando acontecem os primeiros frutos da igreja. Quando as primeiras pessoas se convertem, são os primeiros convertidos, acontece no dia de Pentecostes. Na Bíblia não tem fio solto. Deus é o grande roteirista. Tudo que está no velho se cumpre no novo e cada detalhe é explicado, é explanado, é iluminado à luz da nova aliança. E a festa do Pentecostes também foi planejada por Deus e todo o simbolismo dela se cumpriu em Atos capítulo 2, que é o texto que nós vamos ler agora. Atos 2, verso 1, diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Jesus Cristo subiu aos céus e falou: esperem que eu vou mandar a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Jesus subiu, 10 dias depois eles ficaram reunidos, 9 dias orando, esperando a promessa de Jesus. Estavam todos reunidos orando. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eles estavam esperando a promessa, estavam orando, todos juntos orando. De repente veio um som de um vento, pousou línguas de fogo sobre eles e de repente eles começaram a falar em outros idiomas. Todos eles começaram a falar de uma maneira extraordinária, sobrenatural. Aquilo aconteceu, a promessa de Deus se cumpriu, o Espírito Santo foi derramado e veio habitar aqui na terra. E aí nasceu a igreja. A igreja nasceu quando o Espírito Santo veio morar aqui, na igreja, no coração dos cristãos, aí nasceu a igreja de Jesus. Foi inaugurada a igreja de Jesus quando o Espírito Santo veio aqui. E assim começou a igreja. Agora, isso aconteceu naquele dia. E aí eu vou ler os textos, vou continuar os textos, mas eu já quero expondo a minha mensagem. O que aconteceu nesse dia foi algo extraordinário, maravilhoso. A igreja nasceu e a partir disso a igreja cresceu num poder maravilhoso, extraordinário. A igreja de Jesus se expandiu numa velocidade intensa e poderosa. Eu tenho dado aula de história da igreja no Instituto Bíblico esse mês, e essas 2 aulas foram sobre o ano de 0 a 100, depois do ano 100 até 300. Esse período da igreja em que a igreja avança, cresce de maneira
furiosa. Como nós cantamos aqui, furiosa a igreja expande, a igreja cresce, a igreja avança, sem estrutura, sem hierarquia, sem política, sem tempo, sem dinheiro, sem nada, a igreja vai crescendo. Então, na minha visão e de muitos outros pastores, hoje, 2000 anos depois, nós precisamos de um novo Pentecostes. Nós precisamos de um novo derramado do Espírito Santo. Nós precisamos de um novo avivamento espiritual. Algumas coisas que aconteceram naquele dia talvez não se repitam, como o Espírito não vai vir novamente, porque ele já veio. Mas ele pode nos visitar, ele pode nos encher, ele pode nos fortalecer. E nós precisamos disso. E por que nós precisamos de um novo Pentecostes? E aí é o que eu quero expor para vocês hoje, na sequência do texto. Na sequência de Atos 2, por que nós precisamos de um novo Pentecostes? O texto diz, presta atenção nesse texto aqui, nada na Bíblia está por acaso. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, eles vieram para a festa, vindos de todas as nações do mundo, Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Galileus é mais ou menos assim os caipiras. Você entendeu? Aquele povo que não sabe falar direito, que tem a língua presa, que não consegue falar. Esses caipiras estão falando esses idiomas. Eles mal sabem falar a língua deles. Não são galileus. Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Nós estamos ouvindo. Eles estão falando na nossa própria língua materna. Agora presta atenção. Na Bíblia não tem fio solto. Quando os idiomas foram criados na Bíblia, Gênesis capítulo 11, os homens cheios de soberba e orgulho falaram, vamos criar uma torre que chega até o céu, que mostre o nosso poderio econômico, vamos criar um arranha-céu para a gente subir até o lugar de Deus e dominar tudo. E naquele tempo todos falavam um só idioma. E a Torre de Babel foi criada para expressar a soberba, a presunção, o orgulho humano. Diz que Deus do céu viu aquele empreendimento e falou, isso é muita soberba, é muita presunção, não é bom que isso aconteça. Deus dividiu os idiomas. De repente eles começaram a falar, cada um começou a falar um idioma diferente. E aí eles não se entendiam mais. Um falava uma coisa, outro falava, eles não se entendiam. Então aqueles que falavam o mesmo idioma iam para um lugar, outros iam para outro, e aí formaram os idiomas do mundo. E nesse momento, quando o homem quis chegar a Deus por sua própria soberba, Deus dividiu os idiomas. Agora, Deus está inaugurando um novo tempo, uma nova era, uma nova humanidade está sendo criada, um novo povo Deus está criando. E aí Deus está quebrando a maldição de Babel, Deus está revertendo a divisão de Babel, e agora Deus está sinalizando que na sua igreja, no seu povo, todos vão falar a mesma língua. Que as barreiras que separam as pessoas vão ser quebradas. Que agora, quem é de Jesus e tem o Espírito Santo é irmão. O cara pode ser de outro país, de outro idioma, de outra língua. Mas quem tem Jesus e tem o Espírito é um só povo, é uma só humanidade, é uma só igreja. É uma só igreja. O Senhor está acabando com a divisão dos povos, com as barreiras linguísticas, sociais, culturais, raciais. Ele está quebrando isso, dizendo, agora, quando eu desci para morar na terra pelo meu Espírito Santo, dentro do coração, eu vou unir um só povo. Por que nós precisamos de um novo Pentecostes? Primeiro, porque nós precisamos restaurar a unidade da igreja. A igreja é muito dividida. As igrejas são muito divididas. O Senhor Jesus, antes de morrer, falou, Pai, eu oro pelos meus discípulos, para que eles sejam um só, assim como eu e tu somos um só, que eles sejam um só. Quando a igreja for um só, o mundo vai crer. O mundo vai crer. Porque nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre nós. Porque nós precisamos restaurar um só corpo, uma só família, uma só igreja, quebrar as barreiras e divisões que nos separam uns dos outros e nos unir. O texto diz, por que Lucas
detalhou isso tão claro, lá no texto, diz que partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Lucas está dizendo agora, quem é de Deus, quem tem o Espírito Santo, fala um só idioma, o idioma que glorifica a Deus. Todos ficaram perplexos e atônitos. O que significa isso? Significa que Deus veio morar no seu povo, veio habitar dentro da sua igreja, e Deus veio quebrar as divisões e barreiras. Porque nós precisamos de um derramado Espírito Santo. Porque hoje, dentro da mesma igreja local, nós temos divisões. O cristianismo ele é dividido, fragmentado, segmentado. Irmãos da mesma igreja não conseguem se unir com o próprio irmão da mesma igreja. Se você falar então de denominações cristãs que creem no mesmo Deus, às vezes um está separado, um tem raiva do outro, um briga com o outro, porque nós precisamos do Espírito Santo para restaurar a comunhão da igreja, a unidade da igreja, o amor da igreja. No primeiro século, eu vou falar mais em sequência, os pagãos diziam, esses cristãos são estranhos, mas eles se amam, como eles se amam. Tem muitos registros, assim, textos, que os poetas, os filósofos antigos, os cristãos são muito estranhos, mas como eles se amam. A unidade da igreja impactava o mundo. Por que a igreja hoje às vezes não impacta o mundo? Por falta de unidade. Falta de comunhão. Deixa eu contar duas histórias do derramamento do Espírito Santo. Eu já contei aqui. Na Coreia do Sul, em 1907, quando era uma Coreia só, quando a igreja lá estava sendo perseguida e os japoneses invadiram a Coreia, estavam matando os cristãos, perseguindo os cristãos e os missionários, achando que a igreja poderia até acabar. Eles tinham acabado de chegar, tinha 30 anos que estavam pregando o evangelho, tinham muitos convertidos, e eles estavam orando. Chamou a igreja inteira para orar. E vieram a igreja, naquela época era só presbiterianos e metodistas que existiam na Coreia. Então eles se reuniram e começaram a orar. Começaram a orar. E diz que uma hora um irmão se levantou, tocado pelo Espírito Santo, foi lá na frente, chegou e falou, estou aqui, porque eu quero pedir perdão para aquele irmão ali, porque eu fiz um negócio com ele e eu passei a perna nele. Eu menti, eu quero pedir perdão, quero devolver, e eu quero que você me perdoe, meu irmão. Aí aquilo tocou no coração. Aí um outro se levantou e falou, eu estou aqui para pedir, porque eu estou com raiva de ódio daquele outro ali. E começou a confessar o pecado. Começava a chorar. Aí outro vinha e abraçava, e o irmão se levantou e falou assim, eu estou aqui, porque eu quero pedir perdão para o pastor, estou com raiva do pastor. E o pastor começou a chorar. E de repente toda aquela multidão que estava reunida começou a chorar. E o missionário americano escreveu, ele escreveu que o que ele viu naquele dia, ele nunca mais viu. Quando o céu desceu à terra, e aquele povo começou a chorar pelos seus pecados, pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento, pela ira. E cada um começou a confessar os pecados publicamente, e eles passaram a noite inteira confessando pecados, chorando, clamando, e diz que o Espírito Santo desceu sobre aquele povo. O Pentecostes coreano. E ali eles se reconciliaram, ali eles reataram a comunhão, ali eles curaram as feridas. E dali, pessoas da cidade começaram a vir para o culto e falaram assim, algo está nos trazendo para esse lugar. E as pessoas vieram, incrédulos, começaram a chegar ali e se converteram. Entravam no lugar e caíam prostrados, arrependidos, confessando os seus pecados, porque o povo começou a ser um só de coração, de alma, de fé, de sinceridade na presença de Deus. O Espírito Santo visitou a Coreia, não visitou o Japão. O Japão já tem cristãos há mais de 500 anos e a população não passa de 1%.
a Coreia, nesse dia o Espírito Santo foi derramado na Coreia. Quase metade da população coreana é evangélica. As igrejas, números extraordinários, milhares e milhares de membros. Um país que foi visitado porque o Espírito Santo restaurou a unidade da igreja. Unidade da igreja. Lá o culto pentecostal é igual ao culto presbiteriano. E a oração do presbiteriano é igual à oração do pentecostal. Lá não tem diferença. Tudo muito semelhante. Tudo muito unido. Sem barreiras e separações. Porque o Espírito Santo visitou e trouxe algo novo. E restaurou a unidade da igreja. O que nós precisamos? Que o Espírito nos visite. Quebre as nossas barreiras, divisões, ressentimentos, mágoas, ódios. Isso abafa e apaga o Espírito. Isso entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo não age em ambientes, em lugares que os corações estão duros, fechados, odiosos, com raiva, com ressentimento. Não age em corações preconceituosos, que se acham melhor, superiores. O Espírito Santo não vai agir nesses ambientes. Enquanto a gente não tiver a ideia que só existe uma igreja, a igreja comprada pelo sangue de Jesus, que quem chama Deus de Pai não pode escolher os irmãos, que cada irmão é irmão amado em Cristo Jesus, eu tenho que amá-lo, eu tenho que abençoá-lo, que aceitá-lo e viver com ele com todo amor. O Espírito opera no ambiente assim. O Espírito opera. Por que nós precisamos? Porque precisamos restaurar o mesmo idioma no nosso meio. Amém? A mesma grandeza de Deus, o mesmo Espírito de Deus. Segundo, poder para testemunhar. Até esse momento, quando antes de Jesus mandar o Espírito Santo, lá nos evangelhos, a igreja, os discípulos e aquele grupo, estavam fechados numa sala, com medo dos soldados, com medo do sinédrio, com medo dos sacerdotes. Eles estavam atemorizados, com medo de serem perseguidos, de serem mortos, de serem crucificados como Jesus. Mas Jesus falou, eu vou mandar para vocês, eu vou revestir vocês de poder. Espere a minha promessa, espere que eu vou mandar para vocês. E eles estavam esperando. Até aquele momento Pedro era o covarde, a igreja era medrosa. Mas nesse instante, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, diz que, então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Pedro, o que negou Jesus, o que ficou com medo de uma serva, agora Pedro se levanta diante da multidão, cheio do Espírito Santo, e começa a falar com autoridade, intrepidez e ousadia. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque nós precisamos de poder e autoridade para testemunhar e pregar o Evangelho de Jesus. Observe o testemunho de Pedro. Foi um testemunho bíblico. Pedro falou que o que está acontecendo é o que Joel, o profeta, prometeu. Está escrito lá em Joel capítulo 2. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e eles profetizarão. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Espírito Santo, irmãos, não contraria a palavra. Tudo que é do Espírito nos leva para a palavra. Para a palavra. O Espírito nunca vai orientar e fazer alguma coisa que seja contrária ao que está escrito. Nos Estados Unidos, na década de 70, teve um louco. Começou bem, mas depois foi enlouquecendo. Jim Jones. Uma igreja dos povos, milhares de pessoas. Jim Jones um dia falou, olha, não precisamos mais da Bíblia. O Espírito Santo vai falar direto comigo e eu vou falar com vocês. Ele pegou a Bíblia e jogou a Bíblia na lata do lixo. Resultado, Jim Jones levou 979 pessoas para as Guianas aqui e levou todas elas ao suicídio. Todos tomaram veneno e se mataram junto com ele em 1979. Por causa de um louco que, em nome do Espírito Santo, tirou a autoridade da Bíblia Sagrada. Nunca Deus vai falar alguma coisa que seja contrária à Bíblia.
Esses dias eu li um livro que o cara disse que Jesus apareceu para ele e Jesus se ajoelhou diante dele. Falso profeta, mentiroso, safado. E você lê os livros dele, eu poderia até dizer o nome dele aqui. Um outro diz todo dia que vai fazer a barba, Jesus chega do lado dele e fica passando a mão assim do lado dele. Mentiroso. Quando Jesus se revela na Bíblia, João caiu como morto, pela glória e pelo fulgor de Jesus. O Espírito Santo nunca ensina nada que é contrário à Escritura. Nada que é contrário à Escritura. Eu tenho muitas histórias de gente que perdeu casamento, de gente que entrou em casamento, de gente que fechou sua loja, aqui mesmo na nossa cidade, alguém que faliu em nome de profetada, que não era da palavra de Deus. Cuidado com isso. Tudo que é do Espírito Santo nos leva a estudar a Escritura e é baseado na Escritura, porque quem é o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E quem nos ilumina para entender a Escritura é o Espírito Santo. Todo testemunho tem que ser bíblico e nos levar para a Escritura. Segundo, o testemunho dele foi cristocêntrico. O Espírito Santo veio para glorificar Jesus. O ministério do Espírito Santo é do holofote. Ele aponta a luz para Jesus. Toda vez que Jesus é glorificado, é por obra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Sem o Espírito Santo, nós não seremos convertidos. É o Espírito Santo que aponta para Cristo. E Pedro prega: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Aleluia. A vida, ministério, morte e ressurreição de Cristo. Todo testemunho e pregação tem que ser cristocêntrica. O Espírito Santo é focado em Cristo, não em homens. Um dia um irmão falou, me deu um DVD, falou: pastor, assista esse testemunho que é maravilhoso. Maravilhoso. Deu o DVD para mim, eu fui assistir. Consegui assistir 5 minutos o DVD. O cara começa: vejam a minha linda voz. Aí ele começa falando assim: olha, antes de eu ser crente, eu dirigia um Fusquinha. Veja agora a minha garagem. É a garagem dele cheia de carrão. Veja agora a minha casa. Eu falei: virou o que é isso aqui? Eu não sei. Revista Caras de crente. Veja a minha casa. Veja o meu carro. Veja o que Deus me dá. Aí eu parei o DVD e falei: não quero assistir isso. Porque o testemunho que não é centralizado em Cristo, que não glorifica o Cristo, que coloca o homem no centro, as suas posses, os seus dons, seus talentos, não é obra do Espírito Santo. Igreja que fica colocando fotos de homens, colocando painel de homens, servidores de homens, idolatrando homens, não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo glorifica a Jesus Cristo sempre. Sempre e sempre. Por isso que Pedro centraliza em Cristo, não em homens, em homem nenhum. Cristo é central na obra do Espírito Santo, ele é central. O problema nosso hoje é muito homem, é muito ego, é muita vaidade, é muita presunção, é muita posse, é muita briga por poder, é muita coisa. A igreja do Senhor, cheia do Espírito Santo, só tem um que é o Senhor, que é o dono da igreja. É Jesus, e ninguém mais, e ninguém mais, e ninguém mais. Você não pode glorificar ninguém mais além dele. Isso é obra do Espírito Santo. Esses testemunhos que o cara vai falar: quem fez isso? Foi Jesus, mas a oração forte do pastor fulano de tal. Não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem oração forte, só tem o Deus forte. Não tem homem forte, não tem homem grande, não tem homem poderoso, não tem essa conversa, só tem um Deus poderoso, só. A Bíblia só tem um herói, o Senhor Deus. Não tem outros homens, não tem lugar. A obra do Espírito Santo, o foco é em Jesus, em Jesus. Quando desvia, não é mais do Espírito. Terceiro, o testemunho dele é pessoal. Pedro está falando de Jesus e diz: olha, Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Nós vimos, nós andamos com Ele, nós vivemos com Ele, nós ouvimos Ele, nós somos testemunhas disso daí.
exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Todo testemunho tem que ser: isso que eu estou falando de Jesus aí, ó, aconteceu aqui. Ele mudou a minha vida. Ele é real para mim, ele é vivo. Eu não estou falando de uma teoria, de uma hipótese do que eu ouvi falar, o testemunho cheio do Espírito Santo, a pregação cheia do Espírito Santo. Eu estou falando do que eu experimentei na minha vida. Testemunho pessoal, real, da vida. Aconteceu comigo. Esse é o testemunho cheio do Espírito Santo. E quarto, ele é o testemunho transformador. Pedro continua: quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos. A ideia de aflito é que eles receberam um corte na alma, eles foram feridos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Pedro chegou ali, Pedro podia falar para ele assim: vocês agora sejam só batizados. Não, arrependam-se. Arrependimento é mudança de mente, metanoia. Mude a mente, mude os valores, mude de vida. Mude o procedimento, mude tudo. Vocês precisam se arrepender. Não dá para ser cristão, não dá para ser servo de Jesus sem se arrepender dos pecados. Não dá para você servir a Deus permanecer no pecado, a mesma vida torta. Vocês precisam se arrepender. É a porta da salvação, é a porta de entrada, é o arrependimento. Ele diz: arrependam-se, sejam batizados, sejam integrados na igreja, porque o batismo é integração na igreja. Entrem para a igreja, participem da igreja, sejam membros da igreja e recebam o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita em pessoas cheias, santas, não pessoas imundas. Qual é o problema nosso hoje? Tem muito crente que não se arrependeu. Tem muita gente que não mudou de vida. Tem muita gente que não foi transformada. Tem muita gente que continua nos mesmos pecados. Hoje tem, tudo que tem no mundo tem a versão do crente também. Tem crente ladrão, tem crente pilantra, tem crente estelionatário. Domingo passado passou um prefeito, crente ladrão. E vai mostrando assim. Eu já contei a história aqui de sequestrador crente. O amigo meu foi sequestrado. O ladrão, o cara colocou a arma nele, entrou no carro dele, um sentou do lado, vai dirigindo. E na hora que ele estava dirigindo, começou a tocar um louvor evangélico no carro do irmão lá. E aí os dois ladrões, os dois sequestradores começaram a cantar o louvor. Aí ele falou assim: vocês são crentes? Nós somos, nós também somos crentes. Falou assim: paz do Senhor, irmão. Tem sequestrador crente, tem clube de nudista de crente. Hoje tem tudo de crente. O sujeito, por quê? Ele vem para a igreja e não muda de vida, ele não se arrepende, ele não é confrontado, ele não é transformado, ele continua na mesma ganância, na mesma cobiça, na mesma mentira, na mesma imoralidade, mas a obra do Espírito Santo é transformar o pecador, mudar o coração, gerar arrependimento e conversão. Eu fazia isso, não faço mais. Eu mentia, não minto mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu adulterava, porque Deus mudou a minha vida. Transformação. O testemunho do Espírito Santo gera transformação. Então hoje você tem uma igreja inflada que não causa diferença no mundo, porque tem o mesmo comportamento dos outros. Tem o mesmo comportamento dos outros. Quando eu me converti, no comecinho da década de 90, há 25 anos atrás, a gente falava assim: quando o Brasil tiver aí 20% de crentes, 30 milhões de crentes, o Brasil vai mudar. Mudou para pior. Mudou para pior, porque os crentes pioraram. No final da década de 80, começo da década de 90, você falou que era crente, falava que era pastor, respeitado. Hoje, o que virou isso? Falta transformação de vida. Quem transforma o pecador em um santo? O Espírito Santo do Senhor. Quem redime, quem convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Esse é o testemunho que transforma. É isso que nós precisamos, que o Espírito Santo venha para nos transformar.
Esse é o testemunho de Pedro. E por último, precisamos do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo, porque nós precisamos de qualidade de vida e quantidade de vidas. O texto lindo de Atos 2:42, que é uma foto da igreja de Jerusalém. O povo se converteu e diz como eles viviam, como os primeiros cristãos viviam. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles aprendiam a palavra e a comunhão. Eles se dedicavam a aprender e a amar, e ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Mantinham-se unidos. Eles gostavam de estar juntos. Gostava de ir na casa do outro, gostava de comer junto, gostava de participar das celebrações. Eles se amavam. Todos os dias o povo estava junto, tinha tudo em comum e mais. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Alguém está passando necessidade, o irmão vendia e ajudava. Ajudava o que estava passando fome, que estava desempregado. Quem tinha mais, ajudava o que tinha menos. E eles começaram a fazer uma equalização, uma equidade social, uma verdadeira comunidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Sinceridade significa sem cera, com coração aberto. Que vida bonita, que comunidade bonita. Eles se amavam, eles se encontravam, eles oravam, comiam juntos, adoravam juntos, com singeleza, com alegria, com pureza, com uma santa ingenuidade. O Espírito Santo deu uma qualidade de vida. Eles estudavam a Bíblia, eles oravam todos os dias, eles pregavam, milagres aconteciam, ajudavam os necessitados, havia compartilhar. Que povo extraordinário. Porque nós precisamos do Espírito Santo e do Pentecostes hoje? Porque nós não vivemos assim. Porque nós não vivemos assim. Porque para uma boa parte de nós, vir no domingo à noite na igreja já está bom demais. Porque nós não temos amor e alegria de estar junto com os irmãos. Porque nós não gostamos de reunião de oração. Porque nós não gostamos de vigília de oração. Porque nós não gostamos de falar das coisas de Deus. Porque precisamos do Pentecostes. Porque nós precisamos do Pentecostes? Porque estamos secularizados, entupidos com os entretenimentos desse mundo, entupidos com os afazeres da sociedade, perdemos aquele coração apaixonado por Deus, pelos irmãos, pela igreja, pelo reino de Deus, pela obra de Deus. Estamos atraídos pelas seduções desse mundo. Porque precisamos do Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que traz o ambiente do céu à terra. Você quer viver no céu? Seja cheio do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, enche a minha casa, enche o meu coração, enche os meus relacionamentos, traz o céu à terra. Aí a sua vida é cheia de louvor, de adoração, de comunhão. Você enfrenta lutas, mas está unido, está forte, está com o coração puro, sincero, grato. Por que precisamos? Porque precisamos de viver assim. Vida de qualidade. Irmãos amados, olhe bem para mim aqui. Quantos de vocês são cristãos há tantos anos e você não tem um amigo que você possa abrir o seu coração e orar com ele? Quantos de nós estamos aqui, você não tem um amigo que você possa chegar para ele e falar assim: eu estou com um problema, cara. Eu estou com uma tentação, eu estou com um pecado, me ajude. Quantos de nós estamos dentro da igreja e não vivemos assim? Isso é vida cristã. Vida cristã não é vir domingo à noite na igreja, sair e viver de qualquer jeito. Isso não é ser discípulo de Jesus Cristo. Isso não é viver a vida cristã. Vida cristã é comunidade, é comunhão, é amizade, é partilhar, é orar, é viver juntos. Isso é vida cristã. Você não pode ser cristão isolado, sozinho. Você tem que viver em comunhão. Isso é a vida da igreja de Jesus. Ele traz qualidade para nós, qualidade de vida. E por último, ele traz quantidade. Quantidade. Depois que Pedro terminou de pregar, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas.
3.000 pessoas se converteram. E depois no final daquele texto diz, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. 3.000 se converteram. Poder de Deus, 3.000 almas se converteram. Todo dia convertia uma pessoa. E Deus acrescentava, porque Deus acrescentava. Deus falou, essa comunidade está tão boa, está tão amorosa, está tão maravilhosa, eu vou mandar os perdidos para lá. Eles são atraídos pelo amor, são atraídos pela comunhão, são atraídos pela oração. Eles são atraídos por Deus. Deus dá quantidade. Quantos anos nós estamos e a gente não vê conversões? Não vê pessoas mudando de vida, se convertendo, sendo batizadas. Somos estéreis, falta poder. Falta graça, falta amor no nosso meio. Precisamos multiplicar. Essa semana eu ministrei aqui sobre a parábola dos talentos e a semana inteira Deus falou comigo. Precisa multiplicar. Você está muito acomodado. Precisa orar por multiplicação. A igreja multiplica os talentos. É 5, vai para mais 5, 10. Quem ganhou 2, vai para 4. Você precisa multiplicar. A igreja precisa multiplicar células, multiplicar os discípulos, multiplicar os pregadores, evangelistas, cantores, multiplicar os servos de Jesus, multiplicar esta igreja. Precisamos multiplicar essa igreja, encher esses bancos e lotarmos essa igreja com pecadores convertidos pelo poder de Deus. Eu creio nisso e eu oro por isso. Eu não estou satisfeito, muito pelo contrário, eu estou angustiado, irmãos. Porque eu oro, porque eu quero ver pessoas se entregando a Jesus, se prostrando diante de Deus, cheios do Espírito Santo. Eu estou orando pelas crianças, adolescentes, para que sejam cheios do Espírito Santo. Eu estou orando por isso, para que Deus multiplique esta igreja para a glória do Senhor. Deixa eu lhes contar uma história, para encerrar. Em 1960, um missionário da África do Sul, chamado Erlo Stiggen, foi trabalhar com uma tribo, lá no meio da selva africana, chamada tribo Zulu. E lá ele começou a evangelizar, e tinha uma igrejinha lá, muitos anos, tinha 40 membros a igreja. Se reunia assim, tipo um celeiro, muito simples, muito pobre, na África. Tinha 40 membros. O Erlo Stiggen diz, 40 membros, vivia brigando um com o outro. Era 20 contra 20. Minha função era apartar os irmãos que só viviam brigando. Aí um dia, ele começou a orar e Deus falou, há pecado na sua vida e no meio do povo. E Deus falou com ele, eis que eu derramarei, farei jorrar rios de água viva do seu interior. Ele leu esse texto e falou, do meu interior não está jorrando nada, dessa igreja não está jorrando nada, não está jorrando rios de água viva aqui. E ele começou a orar e Deus falou para ele, você precisa se arrepender. Você é branco e considera-se superior aos negros, se arrependa do seu racismo. Ele se arrependeu, confessou publicamente e chamou a igreja, 40 pessoas, ele chamou o povo para orar. E eles começaram a orar e ler o livro de Atos. Começou a ler o livro de Atos e orar com o povo. Orava às 6 horas da manhã e à noite o povo começou a orar e confessar os seus pecados. E o povo começou a vir. Depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses de oração. Um dia, ele disse que eles estavam ajoelhados. E ele disse que naquele dia, o Espírito Santo foi derramado poderosamente sobre aquela igreja. Todos se prostraram com o rosto em terra, e o Espírito Santo trouxe um fervor, uma alegria, um poder, uma autoridade, trouxe o céu na terra. Todos foram cheios do Espírito Santo. Erlo Stiggen estava lá, muitos anos, nunca tinha visto um feiticeiro se converter. Quando ele chegou na casa dele, depois dessa experiência, chegou uma mulher batendo na porta, e quando ele abriu, ele se assustou, porque era a feiticeira chefe da tribo. Ela chegou para ele e falou assim, eu preciso ser liberta, ore por mim. Ele falou, mas quem convidou você? Uma força me trouxe até aqui, falando que eu preciso de Jesus. Erlo Stiggen orou por ela, saiu todo tipo de demônio daquela mulher. Ele disse que passou uma semana só expulsando demônio. Os feiticeiros começaram a vir e se converter. Hoje, em Quacisabanto, na África do Sul, muitos pastores nossos já foram lá, traduziram os livros aqui para português. Lá no meio da selva africana, tem um auditório para 15.000 pessoas, tem um hospital, tem uma escola, tem laboratório médico no meio da selva africana, porque o Espírito Santo veio sobre 40 pessoas e Deus salvou 15.000, uma tribo inteira convertida pelo poder do Espírito Santo, irmãos.
Você crê que essa cidade pode vir milhares de pessoas convertidas a Jesus? Você crê? Alguém me falou essa semana, olha, está aumentando mais ainda os suicídios. Alguém veio estudar em Botucatu, por que Botucatu tem tanto suicídio? Espírito de morte, de estupro, de abuso, é o poder das trevas. Mas nós estamos aqui orando por um avivamento de Deus sobre essa cidade, para vermos aqui, não centenas, mas milhares de pessoas convertidas ao Senhor Jesus Cristo. Pessoas prostradas, transformadas, cheias do Espírito Santo, e a igreja multiplicando para a glória do Senhor. Isso eu creio, e eu quero chamar você para crer nisso também. Para crer nisso, para consagrar a sua vida, falar, Deus, usa a minha vida, enche-me do teu Espírito. Eu quero ver a tua multiplicação na minha casa, na minha vizinhança. Eu quero mostrar Jesus, eu quero pregar Jesus, eu quero ver os sinais, os prodígios, as maravilhas. Eu quero ver o teu Espírito operando. Eu creio nisso, eu oro por isso. E eu desafio você hoje a clamar a Deus. Faz de novo, Senhor. Faz de novo o que o Senhor já fez em tantos lugares. Faz aqui no nosso meio. Faz aqui na nossa igreja, faz na nossa vizinhança, faz na nossa cidade, liberta a nossa cidade, salva a nossa cidade, visita a nossa cidade, faz de novo, Espírito Santo. Vamos ficar em pé? Convidar o César, a Carol, o grupo de louvor. Esse é um cântico antigo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Isso lembra a mim, lembra a você, quando você era um novo convertido, cheio do fogo de Deus, e você cantava esse cântico e dizia, Deus, o Senhor vai me usar, o Senhor vai me encher para salvar muitas vidas. Eu queria que Deus enchesse o seu coração hoje desses propósitos de Deus. Você fala, eu vou amar mais, eu vou servir mais, eu vou testemunhar de Jesus, eu vou falar de Jesus, eu vou multiplicar o talento que o Senhor me deu, eu vou partilhar, eu vou discipular as pessoas, eu quero ser usado por Deus, enche-me, Espírito Santo. Amém? Fale isso para Deus hoje, de coração, sincero. Deus, enche-me do teu Espírito Santo, usa a minha vida. Eu quero amar mais, eu quero servir mais, eu quero pregar mais, eu quero testemunhar mais. Cante esse cântico orando ao Senhor, falando com Deus, todo o seu coração, clamando ao Senhor para encher sua vida, para encher o seu coração. Cante e ore. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Vem doce como fogo. Vem, Senhor. Vem, Senhor, e enche-nos de novo. Enche-nos, ó Pai. E enche-me de novo. Enche-me, Espírito Santo, venha, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo, fogo. Vem como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes.
e enche-me de novo. Eu Adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, Senhor, sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, 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 vem como em Pentecostes. faça isso, Senhor, ó Jesus, E enche-me de novo. encha-me, Senhor, Espírito, 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 Santo, que desce como fogo, nesse lugar. fogo, fogo, vem como Venha em derramar, Pentecostes, que traga o seu Pentecoste e enche-me de novo. Amém. Amém. Feche os seus olhos. Se você quiser colocar a mão no seu coração como símbolo da sua consagração a Deus, como símbolo de todo o seu ser, que é o nosso coração, coloque agora a sua mão no coração. Eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, se nós estamos com o coração cheio de amargura e raiva e ressentimento e causando divisão na tua igreja, pedimos perdão agora. Espírito Santo, vem lavar, vem tirar, meu Deus, a impureza, o ódio, a amargura, vem tirar tudo que me separa dos meus irmãos, tudo, ó Deus, que cria barreiras, divisões. Quebra, Espírito Santo, e enche-me do teu amor, da tua graça, do teu perdão, que o teu Espírito possa transbordar dentro de mim. Ô Espírito Santo, vem agora me dar ousadia para testemunhar, vem me dar poder, autoridade, intrepidez para falar de Jesus Cristo. Usa a minha boca agora, Senhor. Colocamos, ó Deus, as nossas línguas como língua de fogo, com sabedoria, autoridade e intrepidez, para falar de Jesus, para levar a mensagem de Jesus, esperança, amor, graça, para esse mundo sofrido, Senhor. Usa as nossas línguas, a nossa boca, as nossas palavras, usa a nossa vida, Senhor. E agora, meu Deus, dá-nos uma vida de qualidade de serviço, de bondade, de caridade, de generosidade. Dá-nos que possamos amar a tua igreja, amar o teu povo, amar a tua obra. E, Senhor, coloca uma unção de multiplicação na minha vida. Que eu possa levar outras pessoas para Jesus, que eu possa ajudar, que eu possa servir, que eu possa testemunhar, que o Senhor possa multiplicar a minha vida, que o Senhor possa me usar como discipulador na tua obra. Senhor, multiplica esta igreja, multiplica os intercessores, evangelistas, multiplica os trabalhadores da tua seara. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Multiplica, Senhor. E eu oro agora por pessoas que ainda não têm um compromisso com Jesus, que hoje ele se entregue a Jesus, que hoje ele tome uma decisão verdadeira de ser um servo de Deus, de viver na melhor comunidade, no melhor projeto da história humana, a igreja de Jesus Cristo. Pai, que hoje aqui o teu Espírito possa nos encher, nos renovar, nos revigorar, nos reavivar, aquecer o nosso coração, como em Pentecostes, que o teu fogo possa arder dentro de nós, dentro do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, tira a frieza,
a preguiça, o comodismo, a indiferença, tira a apatia da nossa vida, dá que esta igreja seja uma igreja agressiva no amor de Deus, furiosa na evangelização. Faz isso, meu Deus, que essa igreja creia nas grandes coisas de Deus, que essa igreja ore para que viciados, alcoólatras, perdidos, drogados, para que pessoas que estão vazias, deprimidas, perdidas, sejam salvas e voltem-se para Deus de todo o coração. Que essa igreja acolha e vá atrás dos famintos, dos miseráveis, dos necessitados, dos perdidos. Que esta igreja seja uma igreja que crê no poder de Deus. E enquanto oramos, ó Deus, o Senhor estende a sua mão para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Que o Senhor distribua os seus dons do Espírito Santo e distribua o fruto do Espírito Santo no nosso meio. Em nome de Jesus, meu Pai, faça isso, a começar em mim, Que nessa semana o Senhor use as nossas vidas para abençoar muitas pessoas, para levar o amor de Deus a muitos que precisam. Nós oramos assim e te adoramos e clamamos: vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre essa igreja, visita o seu povo, visita a cidade de Botucatu, visita as igrejas que pregam o Evangelho, todas elas, que sejam cheias do Espírito Santo, que cresçam no amor de Deus e em números, que todas as igrejas sejam cheias de pessoas convertidas, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Amém, Jesus.